como já foi apresentada, meu nome é Gisele Sampaio, eu sou professora livre-docente da Universidade Federal de São Paulo, da Unifesp, e também sou a head de Trials Clínicos em Neurologia do Hospital Israelita Albert Einstein. E como eu falei para o Galileu, acho que para mim é uma honra falar sobre acidente vascular cerebral, é um prazer, né, ver tantas pessoas aqui, tanto presencialmente quanto online, discutir essa doença que ao longo aí da próxima hora e meia, como a Sônia me pediu, eu vou convencer a vocês que vale a pena a gente discutir, que vale a pena a gente entender um pouco mais sobre a doença. Eu acho que vale a pena apagar, né, porque o slide é escuro já, vamos lá. Então, esses são, não vão dormir, hein, gente? Esses são os meus conflitos de interesse, e agradeço aí a Medtronic por ter nos patrocinado nesse evento, né? Então, eu acho que a gente está falando aqui da principal causa de incapacidade no mundo, infelizmente, o ano passado, da principal causa de morte no nosso país, né? Então, a World Stroke Organization veiculou essa campanha que 1 a cada 4 pessoas vai ter um AVC ao longo de sua vida se a gente não mudar a situação epidemiológica para essa doença. Então, há um tempo atrás, a gente fez uma campanha, em outubro, que é o mês de conscientização acerca do AVC, no Einstein, em que a gente fazia assim, a gente entrevistava pessoas na rua e perguntava para a pessoa, quem são as 6 pessoas mais importantes da sua vida? Fala para mim, quem são? Minha filha, minha mãe, meus irmãos. Seus irmãos? Muito bem. Bom, e aí as pessoas falavam, como você falou, geralmente era isso, né? E aí, no final, assim, a pessoa não estava preparada e o repórter perguntava, o que você faria se eu te dissesse que uma dessas 6 pessoas vai ter um AVC ao longo da vida? Né? Isso é uma realidade epidemiológica, né? E esse número desceu, né? Então, isso faz uns 10 anos, infelizmente, de 1 para 4. Então, eram 6, agora são 4. Então, a gente precisa mudar a situação epidemiológica dessa doença. Então, aqui na América Latina, a gente vive uma realidade de alta mortalidade pelo AVC, né? E pior do que a mortalidade numa doença como acidente vascular cerebral é, obviamente, a incapacidade. Né? Não é só morrer, é um indivíduo que fica incapacitado, sem conseguir fazer as suas atividades de vida diária. E se a gente olhar para o Brasil, a gente está mais ou menos aqui no meio, né? Então, o amarelinho é aqui, ó, em prevalência e incidência. Existem países com incidência e prevalência maior, a gente também tem uma mortalidade que está mais ou menos no meio, mas ainda é, do ponto de vista de carga de doença, a segunda ou primeira causa de morte no nosso país. Então, em 2005, a gente liderava esse ranking, em 2016, a gente passa a ser a segunda causa de morte, em 2020, novamente, a gente passa a ser a primeira causa de morte no país, né? Então, a gente fala muito de Covid, mas morreram mais brasileiros de AVC do que de Covid aí o ano passado. E é muito importante a gente entender a doença. Então, quando a gente fala na doença, é importante até para planejamento num país de 200 milhões de habitantes, a gente saber quantos AVCs acontecem no Brasil anualmente, qual é o perfil desses pacientes, qual é o subtipo de AVC que a gente está tratando, e o maior registro de AVC feito no Brasil é um registro que se chama GENVASC, que foi liderado aí durante muito tempo por um investigador chamado Norberto Cabral, que infelizmente nos deixou aí há 2 anos atrás. Então, Norberto faleceu num acidente de carro, trabalhando, fazendo pesquisa, voltando de uma pesquisa. E no registro de Joinville, no GENVASC, a gente tem essa incidência, tá? Então, são mais ou menos 978 novos casos dia, se a gente for seguir o que acontece em Joinville. A gente sabe que Joinville tem uma população um pouco diferente da população aí no Brasil como um todo, né? Uma população mais caucasiana, então talvez no Norte e Nordeste não seja exatamente de mais ou menos 1,5 a cada 2 casos por minuto no Brasil. Então, enquanto a gente está falando aqui, inúmeros pacientes estão chegando, estão tendo AVC, e a letalidade no GENVASC é aproximadamente de 12%, né? Então, a letalidade que não é tão alta, mas que leva a grande incapacidade. Então, 2/3 dos pacientes que têm um AVC ou tiveram no GENVASC ficaram incapacitados em longo prazo. Então, há um tempo atrás, reconhecendo essa problemática epidemiológica, então, vários investigadores se juntaram e publicamos o que a gente chamou de prioridades para a redução da carga do acidente vascular cerebral na América Latina. Essa foi uma carta que a gente chamou Declaração de Gramado. Por que Declaração de Gramado? Porque ela foi assinada num simpósio que aconteceu em Gramado, em que a gente tinha nós, então, neurologistas, toda a classe médica que trata de AVC, né? Então, não só médicos, mas todo o corpo multiprofissional, mas também inúmeros gestores. Então, vários ministros da saúde de muitos países da América Latina,
assinaram essa carta, a letra está pequenininha, mas o que a gente diz, de uma maneira geral, é que a gente se compromete, nos próximos 10 anos, a traçar uma linha de cuidado de acidente vascular cerebral dentro de cada país. Então, tinham vários ministros de 8 outros países na América Latina, né? Então, traçando um plano com metas para que a gente veja se a gente atingiu isso, de fato, em longo prazo. Então, a gente subdivide os acidentes vasculares cerebrais em isquêmicos ou hemorrágicos, né? A isquemia acontece quando a gente tem a oclusão de um vaso intracraniano. O tipo mais frequente é o acidente vascular cerebral isquêmico, 80% dos casos. De 15% a 20% a gente lida com as doenças hemorrágicas, que são menos frequentes, mas muito graves, com uma letalidade mais alta. E um dos grandes problemas do acidente vascular cerebral é a identificação dessa doença. Diferente do infarto agudo do miocárdio, onde 80% a 90% dos casos o indivíduo vai ter uma dor precordial, no AVC os sintomas podem ser muitos, né? Desde uma vertigem até o sintoma mais comum, que é a perda de força aí de um lado do corpo, ou perda de sensibilidade, a perda de um campo visual unilateral, uma dificuldade súbita para falar ou compreender a linguagem, né? E um desvio de língua rabial. Então, o que acontece é que muitas vezes o indivíduo menospreza esses sintomas. Então, ele acorda com a parestesia de um lado do corpo, ele acha que dormiu em cima do braço, ou que dormiu em cima da perna. Então, isso é um problema, principalmente porque o acidente vascular cerebral não dói. Isso levou, durante muito tempo, a que essa doença não fosse vista como uma urgência. Então, quando a gente vê, gente, um acidente, um indivíduo que perdeu uma perna num acidente de carro, aquilo é uma urgência imediata para qualquer pessoa. Você não precisa ser da área de saúde para entender que uma perna arrancada é uma urgência. O indivíduo que tem uma dor precordial, ele tem fenômenos sistêmicos, ele tem sudorese, a sensação de morte, ele procura o hospital. E o acidente vascular cerebral, porque lida com tantos sintomas diferentes, muitas vezes é negligenciado e o indivíduo demora para procurar assistência médica. Então, o atendimento do AVC começa por uma triagem bem feita. Hoje em dia, a gente sabe que existem estudos mostrando que se a gente elencar algumas palavras, como paralisia súbita, a gente consegue fazer uma triagem adequada para que o indivíduo seja, a gente mora num país que existe um número único no sistema público de saúde, né, que é o SAMU, 192, onde o indivíduo pode telefonar e se identificar no possível AVC através dessas palavras-chave. O que a gente quer é que em qualquer lugar no Brasil, uma ambulância seja enviada com prioridade para atendimento desses pacientes. Existem algumas ferramentas para identificação do paciente com provável AVC, são escalas que são validadas em outras línguas e validadas no português, né? Então, a gente traz aqui 4 escalas que também tem a tradução para o português. A mais utilizada e a que a gente escolheu para usar no SAMU foi a Cincinnati, mas, por exemplo, no Einstein a gente usa o LAPS. Elas são todas boas, boa sensibilidade, ou seja, consegue identificar o possível caso e boa especificidade também, uma vez que você diga que na maioria das vezes você está falando de fato de um AVC. Né? Então, aqui, às vezes me perguntam, qual a melhor escala? A melhor escala é aquela na qual você tem o seu serviço treinado para fazer de maneira periódica para identificar o acidente vascular cerebral. Há um tempo, para identificação dessa doença pela população leiga, a gente propôs a escala do SAMU, né, que é muito parecida com aquelas escalas anteriores, que pede para que um indivíduo suspeitou de um AVC, pedir para aquele indivíduo com suspeita sorrir, identificar se tem paresia facial, abraçar, ou seja, esticar os braços e ver se tem uma paresia no braço, e cantar uma música e verificar se o indivíduo tem uma dificuldade de articulação das palavras ou uma dificuldade de falar. Qualquer um desses sintomas deve levar aí a gente chamar o SAMU no número 192 de maneira imediata, né? E esse acrônimo sorria, abrace e cante uma música, né? Forma a palavra SAMU, lembrando aqui do número 192. Há um tempo atrás, a gente fez uma pesquisa liderada por mim, pelo Dr. Otávio Marques, a gente era residente, então já faz algum tempo, perguntando se os indivíduos conheciam o número do SAMU. E a gente teve realmente uma surpresa muito grande de que só 1/3 dos brasileiros, em 4 capitais diferentes, citavam o número 192 como o número do SAMU. A gente escutou 193, a gente escutou 911, né? E apenas 1/3 identificou aí o 192 como o número do SAMU, que é um problema muito grave para qualquer emergência, não só para o AVC.
Mas hoje a gente vive uma possibilidade de tratamento dessa doença, não só com o trombolítico endovenoso, mas também com os tratamentos de trombectomia mecânica, que tornou a triagem desses pacientes um pouco mais complexa. Então, existem algumas escalas que tentam identificar a chance de você ter um grande vaso ou uma grande artéria intracraniana obstruída. Então, essa foi uma das escalas em que eu e o Fabrício Lima, que é um investigador lá de Fortaleza, fizemos usando um grande banco de dados de Massachusetts e sugerimos que alguns subitens da escala do NIH, então, que é uma escala que a gente vai discutir um pouquinho mais na frente, incluindo os sintomas que levam a mais déficit cortical, então, alteração de linguagem, negligência, sugerem a oclusão de grande vaso e quando a gente tem essa escala positiva a partir de 4, que é a escala FAST-D, a gente sugere que esse indivíduo deva ser transferido possivelmente para um hospital com capacidade de realização de trombectomia mecânica, A gente pôs essa escala no aplicativo, porque agora tudo vira aplicativo, mas a ideia desse aplicativo é não só a identificação do indivíduo com uma possível oclusão de grande vaso, mas como também um georreferenciamento. Então, o aplicativo, teoricamente, se ele está numa cidade em que você georreferenciou os hospitais, ele consegue identificar qual é o hospital para onde o indivíduo deve ser aí transferido para a realização de uma possível trombectomia mecânica, Então, aqui, um pouquinho como é que ficou o aplicativo, a gente traduziu para o português, Então, existe a validação, a cidade de Porto Alegre, sob a liderança da Sheila, que é hoje a presidente da World Stroke Organization e trabalha com a gente aí na Rede Brasil AVC, que é uma organização não governamental, é a presidente também dessa rede. Então, ela fez a tradução e a cidade de Porto Alegre é toda mapeada justamente para que essas transferências sejam feitas aí de maneira adequada. Identificou-se um possível AVC, então, se a gente conseguiu realmente que o indivíduo identificasse que seu parente ou seu familiar está tendo um possível AVC e conseguimos fazer a triagem correta, muito importante o manejo adequado dentro das ambulâncias, Então, a aplicação de uma escala de triagem, a verificação de sinais vitais, a gente pede para que não seja administrado nenhum antihipertensivo, então isso era um erro muito grande, o indivíduo chegava com a paralisia de um lado do corpo, Então, a primeira coisa que davam era uma nifedipina sublingual. Felizmente, a gente treinou o SAMU para que isso não acontecesse, abaixar muito a pressão na fase aguda do AVC é ruim, porque diminui a área de perfusão cerebral, administrar oxigênio para manter uma saturação acima de 94%, então não tratar a pressão arterial, a não ser que ela esteja a níveis acima de 220 de mercúrio, e obviamente tratar a febre, porque a febre piora a área isquêmica. E só para mostrar um pouquinho, desse tempo, assim, que é um tempo realmente fantástico que a gente vive do tratamento do acidente vascular cerebral. Hoje a gente já tem a capacidade de realizar a medicação trombolítica, que é a medicação que dissolve os coágulos intracranianos dentro de ambulâncias. Então, vejam aqui uma ambulância que está montada com uma tomografia dentro, Então, essa unidade é uma unidade brasileira, então lá em Brasília já existe uma unidade móvel e eu acho que isso pode ser que vire realidade, principalmente em cidades planas, para diminuir aí o tempo de tratamento, porque cada minuto conta, Então, quando a gente traça um plano, para atender o paciente com acidente vascular cerebral, então a gente vai passar pela necessidade de educação da população, para uma ação rápida de identificação. Se o indivíduo não chega no hospital, não adianta eu ter a melhor neuro-UTI, o melhor serviço de neurointervenção, porque eu não vou conseguir tratar o doente, Posteriormente, eu tenho que ir dentro do meu hospital, e eu entendo que é isso que vocês estão fazendo de organização do serviço, não perder nenhum tempo na triagem inicial, na realização da neuroimagem, e se o paciente for elegível, a infusão da medicação trombolítica e a realização da trombectomia mecânica. Então, o sucesso, gente, é multifatorial. Depende de todo mundo que está sentado nessa sala, Então, eu vou começar pela família, Então, a gente precisa dar o poder para os indivíduos, de terem o cuidado da sua saúde, identificarem as doenças que são doenças graves. As equipes de saúde, incluindo os médicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, enfermeiras, terapeutas ocupacionais, onde a gente vai ter, dependendo dessas pessoas, a organização do serviço e, obviamente, o hospital, o gestor do hospital, dando todo o suporte para isso, porque se a gente não tiver realmente como arcar com toda essa estrutura, a gente não vai conseguir fazer rodar de maneira rápida o que precisa aí ser feito, Então, quando o paciente chega com acidente vascular cerebral, a primeira coisa que eu quero é avaliar o paciente de maneira clínica, muito rapidamente, levar esse paciente para a realização de neuroimagem, interpretar a neuroimagem de maneira rápida para identificar se aquele paciente é um candidato às terapias de recanalização,
Então, rapidamente, quando há uma suspeita de acidente vascular cerebral, saúde, Sônia. O seu cachorrinho deixou lembranças aí. Então, enfim, a gente vai passar por pensar no que pode não ser, mas esse raciocínio tem que ser muito rápido. Né? Então, chegou um indivíduo com uma paralisia de um lado do corpo, eu posso pensar, foi uma crise epiléptica que deixou o que a gente chama de paralisia de Todd, é uma hipoglicemia, então eu vou medir a glicemia de fase aguda, né? Então, é um quadro confusional agudo por sepse, o paciente pode ter uma lesão expansiva cerebral, isso aqui a neuroimagem vai me mostrar. Aqui um grande diferencial, pode ser uma aura de enxaqueca, então, indivíduo que já tem aquele histórico, então tem uma dor de cabeça importante, né? E os distúrbios metabólicos, como insuficiência renal, insuficiência hepática e outras doenças neurológicas, como esclerose múltipla, neuropatia periférica e a síndrome vestibular aguda. Eu estou pensando nisso, mas eu já estou tratando o meu paciente. Então, isso está passando pela minha cabeça de maneira imediata, mas eu já vou tentar classificar do ponto de vista clínico aquele paciente quando ele chega. Existem escalas que nos ajudam a identificar se o paciente tem uma possível oclusão da circulação anterior, a clássica TACS, que é a síndrome da circulação anterior total, uma síndrome da circulação anterior parcial, ou se ele tem uma oclusão de circulação posterior, artérias vertebrais ou basilar, ou, por fim, uma pequena artéria intracraniana, que são as síndromes lacunares. Então, a gente trabalhou, então essa escala chama Bamford, né? E a gente trabalhou também num aplicativo, que é uma aplicação meio automática dessa escala aí de Bamford. Quem quiser pegar esse QR Code, João Breiner, um dos neurologistas líder aí na Escola Paulista de Medicina comigo, né? Então, com base aí na tese de doutorado dele, a gente colaborou com o próprio Bamford, né? Que é o criador da escala, e fez esse aplicativo para facilitar, inclusive para o clínico, aí, a classificação clínica da escala na fase hiperaguda. Mas mais importante do que pensar qual é a artéria que está ocluída, que clinicamente a gente define através do Bamford, é saber a gravidade desse evento na fase aguda. Então, a escala do National Institutes of Health é a escala que é mais utilizada no mundo todo para atendimento do acidente vascular cerebral agudo, né? A gente sugere que essa escala seja sempre aplicada na ordem em que ela foi feita, né, que se escreva a pontuação de cada item, né? Hoje em dia tem muita gente que usa aplicativo para usar a escala, que não se altere os itens depois que eles já foram marcados, né? Então, a gente sempre pontua a primeira tentativa e a gente não dá pistas para o paciente. Então, para que tudo isso, né? Então, parece um joguinho, mas não é. O importante é que a gente fale sempre a mesma língua. Então, se eu aplicar essa escala e daqui a 4 horas, né, a gente tiver o Galileu vindo avaliar esse paciente, eu tenho que ter aplicado a escala do mesmo jeito para ele conseguir me dizer, o paciente piorou, ou o paciente piorou, ou o paciente está estável. Então, está aqui a escala, item por item, uma escala de 11 itens, existem os critérios aí bem definidos, ela avalia nível de consciência, né? Então, melhor olhar conjugado, a presença de alteração de campo visual, paralisia facial, alteração motora no braço, nas pernas. E aí, aqueles subitens que eu falei que estão naquela escala do FAST-D, que é a escala que sugere que o paciente pode ter uma oclusão de um grande vaso intracraniano e ser candidato à trombectomia mecânica, né? Então, a alteração de linguagem e alteração de atenção. Testa ainda a sensibilidade, a ataxia e a disartria. Então, essa é uma escala que usa itens específicos, então a gente tem as frases que foram traduzidas para o português por 2 investigadores brasileiros, doutor Jean-Marie Oliveira, da Bahia, e doutor Otávio Max, de Ribeirão Preto, né? Então eles fizeram a validação dessa escala, então os itens que a gente usa para o indivíduo nomear, eles são um pouco diferentes dos itens que a gente usa, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Então são itens mais regionais, na escala americana, não sei se vocês já viram, mas tem, por exemplo, um cactus. E aí a gente brincava na Escola Paulista, quando o indivíduo acertou o cactus, ele está de alta já, porque o desenho era um desenho super difícil, e aqui a gente colocou coisas bem usuais da nossa população para conseguir nomear de maneira aí adequada, né? Uma vez que a gente aplicou essa escala clínica e verificou a gravidade do evento, então essa escala vai de 0 a 42, 0 é o paciente sem sintoma nenhum, 42 é um paciente comatoso, geralmente entubado, a gente vai levar esse paciente para realizar uma neuroimagem. Então aqui, diferente do infarto agudo do miocárdio, a gente não consegue fazer o diagnóstico clínico nem só com eletro. Então é por isso que para fazer o tratamento na ambulância, eu preciso de uma ambulância que tenha aí um tomógrafo, né? Então, sempre tem que realizar uma tomografia de crânio
ou uma ressonância magnética. A maioria dos serviços se baseia na tomografia de crânio, então é um exame muito rápido, né? Então tem disponibilidade na maioria dos hospitais 24 horas por dia, 7 dias na semana, tem um custo bem menor e não tem contraindicações. Por exemplo, um paciente que tem um metal no corpo não pode fazer a ressonância, e a ressonância é um exame que demanda que o paciente fique paradinho por um tempo maior, que às vezes a gente não consegue no paciente com AVC. A ressonância, no entanto, ela é muito mais sensível para identificar a isquemia. No momento que a isquemia está instalada, a gente já consegue ver a alteração numa sequência que se chama sequência de difusão, né? Existem os protocolos simplificados. Então, lá no Einstein, a gente já mensurou, o nosso protocolo ele dura 7 minutos, tá? Então, se o indivíduo não estiver agitado, e pode ser feito sem contraste nenhum. A gente tem algumas técnicas que conseguem ver aí o vaso intracraniano, inclusive fazer perfusão sem injetar contraste nenhum. E aí, quando a gente faz essa tomografia, a primeira coisa que a gente quer é descartar aqueles diagnósticos diferenciais. Então, não é um tumor, não é uma esclerose múltipla, né? A maioria das vezes, se o doente chegou na fase precoce, a tomografia vai estar normal. Eu não vou ver absolutamente nada. Existem algumas escalas que ajudam a gente a ver a lesão precoce da tomografia. Então, a escala de Aspects é uma escala que foi montada pela Universidade de Alberta, que divide aí o território da artéria cerebral média em 10 grandes territórios. 7 territórios no nível supragangliônico, tá? Então, acima dos núcleos de base, né? Incluindo 3 regiões da cerebral média, M1, M2, M3, o lentiforme, a cápsula interna, o caudado e a ínsula, né? Então, isso tudo em nível de núcleos de base, e o nível acima dos núcleos de base, os supragangliônicos, que são M4, M5 e M6, todos território da artéria cerebral média. Vocês podem me perguntar, e se for uma oclusão da circulação posterior? Então, o Aspects realmente não vai pontuar, né? Existe o PC Aspects, que é um Aspects para a circulação posterior, mas 80% dos AVCs são da circulação anterior, então é por isso que essa escala é tão utilizada, né? Então, o que a gente quer com essa escala? Cada item, né? Então, cada região onde a gente vê alguma isquemia, a gente tira pontos. Então, o paciente que tem um Aspects 10 é um paciente com a tomografia normal. O paciente que tem um Aspects de 0 é um paciente que tem a tomografia completamente alterada, toda a área da cerebral média aí isquemiada. E hoje em dia, como a gente entra numa era de tecnologia no tratamento dos nossos pacientes, existem aplicativos e existem softwares automatizados dentro da tomografia de crânio que conseguem fazer a mensuração do Aspects. Então, o Aspects é uma escala difícil, tem uma certa variabilidade entre examinadores. O Raul Nogueira, que é um investigador aí que mora, é brasileiro, mas mora nos Estados Unidos há muito tempo, ele chama o Aspects de aspectossauros. Então, é algo que a gente não devia mais usar tanto, porque existe uma variabilidade muito grande entre quem está vendo. Mas ainda é a escala mais utilizada, e hoje a gente tem como fazer essa pontuação de maneira automatizada, né? Então, vocês estão vendo aqui um software, né? Então, o software do Rapid, pontuando aqui onde tem a área isquêmica já bem definida e dando o score com uma boa confiabilidade quando comparado aí com um neuroradiologista experiente, tá? Então, estou trazendo aqui um pouquinho desses softwares automatizados. Esse é o software do Rapid, mas existem outros, né? Então, existe um software que chama Brainomics, outro que se chama Olia. Então, alguns hospitais têm isso. Você não precisa disso para tratar AVC, mas esse software, o que ele fez de maneira imediata, acho que vocês conseguiram ver. Ele identificou que tinha uma pequena hemorragia, tá? De maneira automatizada aqui, ó. Hemorragia pequenininha, né? E aí ele aqui consegue validar, consegue janelar, e a grande vantagem, vocês viram que estava num celular, você consegue ver isso do celular, janelando e fazendo toda essa avaliação, né, específica, porque uma das coisas que a gente quer inicialmente é excluir que o paciente tenha, por exemplo, hemorragia intracraniana. A outra coisa que a gente consegue com o software é detectar a oclusão de grande vaso intracraniano. Olha aqui, ele identificou que provavelmente essa cerebral média está ocluída. Eu não preciso ser neuroradiologista nem neurologista para ver que esse lado está diferente desse, né? E aqui o software indicou possível oclusão de grande vaso, LVO, Large Vessel Occlusion, né? Então, essa é a era que a gente vive, gente, assim, até a chegada do paciente, é isso que eu preciso fazer, de maneira muito rápida, né? Então, parece simples, mas muitas vezes, quando a gente quer que tudo isso aconteça dentro dos tempos que a gente quer que isso aconteça, ou seja, neuroimagem dentro de 25 minutos, uma administração de trombolítico dentro de 60 minutos, o tempo fica curto, né? E aí, a Sônia e o Galileu me pediram para falar um pouquinho, né, do tratamento do AVC baseado em evidência, né? Então, aqui a gente chegou até a neuroimagem. Eu vou falar um pouquinho das construções de diretrizes, né? Então, como é que a gente chegou até aqui
e depois o que a gente tem de evidência aí dentro da trombólise endovenosa e dentro da trombectomia mecânica. Tá tudo bem? Podemos seguir? Então, tá bom. Então, quando a gente fala em diretriz, a diretriz ela é um documento, tá certo? Que vai listar quais são as intervenções que já foram testadas do ponto de vista de científico e de saúde pública, que podem realmente modificar o prognóstico desses pacientes em longo prazo. As diretrizes vão gerar recomendações, né, e através dessas recomendações, a gente vai escrever os nossos protocolos dentro dos nossos hospitais. Então, se não existiam 300 protocolos, se você pegar o protocolo do Einstein, o protocolo do Círio e o protocolo do Mass General, eles são super semelhantes, porque todos se baseiam nessas diretrizes, né? Então, deve existir aí uma maneira estándar de escrever diretriz. Não é de qualquer maneira que a gente escreve, né? Então, você precisa primeiro fazer um grande sumário de todos os estudos que foram publicados na área, né? A gente usa os experts, tanto em epidemiologia quanto na área clínica, para desenhar essas diretrizes, e depois há uma avaliação metodológica em especialistas na inscrição, em escrever diretriz, né? Então, a gente tem essa recomendação da World Health Organization de como é que a gente escreve um documento de diretriz, né? Então, não é tão simples. Às vezes, a gente pensa que é só um... Se eu trato um AVC... Bom, até ele já cansou de mim. Se eu trato um AVC, o que eu quero saber se aquele tratamento faz ou não? Eu quero saber se ele faz o doente viver mais, mas será que vale se ele fizer o doente viver mais e o doente ficar acamado? Né? Então, eu preciso saber, dentro da doença que eu estou tratando, né, o que eu estou querendo ver. Por exemplo, o desfecho, se eu estou tratando um ataque isquêmico transitório, que é uma doença, como o nome diz, transitória, deve ser diferente de se eu estou tratando um AVC hemorrágico, que é uma doença super grave, que é totalmente diferente de se eu estou tratando um câncer, por exemplo. Né? Então, aqui existe um processo de desenvolvimento de diretriz, né, uma síntese, onde geralmente esses experts se juntam e votam, né, se de fato aí o que a gente está escrevendo como diretriz e protocolo realmente reflete o que a literatura, né, e os estudos clínicos de fato mostraram. Então, existem aí várias maneiras de graduar. Então, quem está acostumado a ler diretriz, a American Heart Association usa aquele esquema de classe 1, 2, 3 de evidência. Então, classe 1, quando a gente tem pelo menos 2 estudos clínicos mostrando aí a evidência e o nível de evidência A, B ou C, quando aquele estudo é um estudo randomizado, controlado, bem feito, né? E o nível de evidência vai caindo até ser um classe 3, por exemplo. Você pode classificar aquela terapia como deletéria, porque os estudos clínicos mostraram que era deletério, e o A, B e C vai avaliar o tipo de estudo clínico que levou àquela recomendação. E uma outra maneira de graduar é essa escala de grade, né, que é Grade of Recommendation, Assessment, Development and Evaluation, né, então tá em inglês porque a sigla é em inglês, né. E o que o grade permite é que, às vezes, ele permite com que a gente faça uma recomendação, que a gente chama de uma recomendação forte, mas sem um estudo clínico randomizado controlado. Quando a gente tem, do ponto de vista não só fisiopatológico, como nos estudos de evidência de vida real, evidências o suficientes para sugerir que a terapia que a gente está sugerindo é uma terapia eficaz, né? Então, sempre que vocês lerem aí uma diretriz, procurem pelos estudos clínicos randomizados, controlados. Eles são aí o método ouro para a gente definir se a trombólise funciona, se a trombectomia funciona ou não. Eu sempre tenho que comparar com algum outro tipo de terapia, que às vezes pode ser um placebo, né? E aí, existem aí algumas limitações, né? Quando é que um estudo é ruim? Apesar de existir o estudo randomizado controlado, eu posso pensar que aquele estudo não responde à minha pergunta. Quando ele é inconsistente, quando o estudo mostrou uma coisa e outro estudo com a mesma população mostrou outra. Quando ele é impreciso, né? Então, quando ele varia muito, o efeito é muito bom num subtipo de pacientes, mas em outro tipo de paciente não funciona de jeito nenhum. Por exemplo, quando a gente está estudando droga, quando não há uma correlação com a dose da droga, a gente imagina que quanto maior a dose, até chegar à dose de segurança, a droga vai ser mais eficaz. Quando a gente não vê isso, a gente suspeita um pouquinho. E quando os estudos não são publicados de maneira rotineira, todos os estudos clínicos feitos, eles devem ser publicados sendo negativos ou positivos, até para evitar que a gente repita erros no futuro, né?
Então, qual é o estudo de grande qualidade? É um estudo que tem uma magnitude de efeito grande, que existe uma dose-resposta, né, quando a gente está testando uma medicação, e quando ele é controlado para todos os fatores que podem confundir aí o resultado desse estudo. Então, aqui olhem sempre para a qualidade de evidência, né, que vocês estão vendo. No próprio GRADE, a gente pode classificar a qualidade de evidência como baixa, quando, por exemplo, o estudo é só um reporte de caso, uma série, isso acontece muito em doença rara, até uma qualidade extremamente alta quando a gente tem vários estudos randomizados controlados. Então, é assim que a gente formula evidência e é sobre isso que a gente vai conversar dentro do acidente aí vascular cerebral. A gente sempre começa por uma pergunta, tá? Então, isso é mais metodológico, mas eu acho que vale a pena para quem pegar uma diretriz para ler, né? Então, esse resumo do Picot, ele fala o que você deve olhar quando você está avaliando uma evidência acerca de uma doença, de uma droga, né? Primeiro, eu tenho que olhar se a população foi muito bem descrita, em quem foi que eu avaliei? Foi adulto? Foi criança? Qual foi a janela terapêutica? A nossa população latino-americana estava bem representada, a gente pode ser diferente, a gente pode pegar um estudo que foi feito só na China e aplicar, e a gente vai discutir um pouquinho disso, porque em AVC tem muito disso, né? Aliás, em todo, porque na China, com uns bilhões de pessoas, é fácil de fazer estudo clínico, né? Qual foi a intervenção que aquele estudo avaliou, né? Então, qual foi a terapia? Foi trombectomia mecânica? Foi uma droga, né? Se comparou com um comparador justo, né? Então, eu comparei com placebo, geralmente eu comparo com a melhor terapia que eu tenho para aquela doença, porque senão não é ético, né? Então, eu não sei se funciona. Qual foi o tipo de questão e o tempo, né, em que você tentou responder e qual foi o desfecho que você olhou. Então, eu olhei se melhorou o prognóstico clínico, eu olhei se o paciente viveu mais e eu olhei se o paciente viveu com qualidade. Então, foi utilizando tudo isso que a gente chegou aqui, né? Gente, eu vou mostrar para vocês que faz alguns anos, e a gente está discutindo isso em 2023, de estudos clínicos que foram publicados, está pequenininho aqui, em 1995. E tem estudo e tem hospital que não faz ainda essa terapia, né? Então, vários hospitais no Brasil não têm disponível a trombólise endovenosa, que é o primeiro passo para o tratamento do AVC. Então, não adianta eu querer começar o meu serviço montando um serviço de trombectomia. O paciente que vai chegar para a trombectomia, ele só vai chegar se eu tiver um serviço grande o suficiente para triar todos aqueles que são elegíveis para trombólise, para tratar os ataques isquêmicos transitórios e que para daí vai chegar os meus 20% de paciente com oclusão de grande vaso. Então, esse estudo é um estudo muito comentado em neurologia vascular, ele se chama NINDS, ele avaliou a alteplase, que é o RTPA endovenoso, dentro das primeiras 3 horas do início dos sintomas e mostrou um aumento de 30% do número de pacientes com incapacidade mínima em 3 meses. Então, ao invés do indivíduo sair plégico, ele saía conseguindo andar e, às vezes, sem incapacidade nenhuma. Nesse estudo, foi 6% de transformação hemorrágica, a gente vai falar um pouquinho sobre transformação hemorrágica, utilizou critérios bem definidos, mas levou à aprovação dessa droga em 1995 nos Estados Unidos e na Europa, tá? E essa escala, a escala de ranking, é uma escala que fala se a gente evitou não só morte, quanto incapacidade. Ela é uma escala que vai de 0 a 6. O indivíduo que tem ranking 0 é um indivíduo que não tem sintoma nenhum. O indivíduo que tem ranking 6 é um indivíduo que morreu. O indivíduo que tem ranking 3 é um indivíduo que precisa de uma bengala para caminhar. Então, o que eu quero quando eu dou uma trombólise endovenosa? Eu quero aumentar a percentagem de pacientes que estão aqui, com ranking de 0 a 1, ou seja, com sintomas mínimos, né? E esse estudo mostrou, né, então, uma diferença bem grande, 39% versus 26%, de que a maior parte dos pacientes que recebia a trombólise endovenosa tinha uma chance bem maior de ficar sem incapacidade do que os que não recebiam. E aí demorou algum tempo. Essa janela de 3 horas, ela parece uma janela grande, mas a gente está falando desde o momento que o indivíduo foi encontrado lá na casa dele, tomando banho, tomando café, até a administração da droga na veia do doente. Então, gente, é pouco tempo. É a chegada no hospital, a realização da tomografia, né? Então, demorou alguns anos, só em 2008 a gente mostrou que a gente podia fazer esse mesmo tipo de terapia entre 3 e 4 horas e meia do início dos sintomas, tá? Eu quero perguntar a vocês, quanto tempo vocês acham, e Galileu, vocês que sabem não respondam, demorou para o nosso Sistema Único de Saúde aprovar essa medicação trombolítica no Brasil? Fala aí, alguém dá... Isso, pode.
14 anos. 10 foram 14 anos até a aprovação do trombolítico no Sistema Único de Saúde. Né? Então, uma droga eficaz, né, que mudava a incapacidade de uma das doenças que mais mata no nosso país. Né? Então, hoje em dia, com esses dados de literatura, então, mesmo entre 3 e 4 horas e meia, vejam aqui, ó, os doentes que receberam alteplase tiveram uma chance muito maior de ficar com o ranking 0 a 1. 0, gente, é sem sintoma, e 1 é só uma paralisiazinha facial ou uma alteração de sensibilidade de um lado do corpo, mas fazendo tudo que o indivíduo fazia, né? E olha aqui a percentagem de pacientes que receberam placebo bem menor, né? Então, esses pacientes ficaram com chance maior de ficar aqui, ó, com o ranking 2, que já é com um sintoma mais importante, ou até 3, que é uma dificuldade para deambular. No entanto, quanto mais rápido eu tratar esses pacientes, então, mais essa droga é eficaz. Porque quanto mais tempo a artéria fica ocluída, mais neurônios morrem, né? Então, se eu tratar dentro dos primeiros 90 minutos, esse número necessário para tratar é de 4 a 5, eu preciso tratar 4 a 5 indivíduos para beneficiar um. Se eu subo para um intervalo de 90 minutos a 3 horas, esse número sobe para 9. E nesse intervalo de 4 horas e meia, 3 a 4 horas e meia, esse número é de 14. Então, eu vou beneficiando menos e menos paciente. Ainda beneficio, mas vejam bem, para o seu paciente que chegou no hospital com 90 minutos, o ideal é que eu trate o paciente dentro desses 90 minutos, aí o mais rápido possível, né? Quem não pode receber trombolítico endovenoso? É para todo mundo? Não. Eu preciso ter o tempo do início dos sintomas bem definidos, né? A gente não tem evidência do uso de trombolítico na população pediátrica. Não existe uma idade máxima, tá? Então, a gente já trombolizou, eu já trombolizei paciente de 100 anos, né? E essa história até ficou uma história famosa, porque ela estava fásica, tinha um colega que chama Rodrigo, tratando paciente comigo no Einstein, e quando ela voltou a falar, ela voltou a conseguir falar, ela perguntou se a gente não ia deixar ela morrer nunca. E aí ele respondeu, de AVC não, de AVC não. Então, não existe um limite máximo. Se o indivíduo é um indivíduo que é um indivíduo funcional, né? Então, a gente obviamente trata, né? O paciente não pode estar nem hipo nem hiperglicêmico, porque isso aqui é um diagnóstico diferencial, a gente tem que ter certeza que não é uma hiper ou uma hipoglicemia. A pressão também tem que estar abaixo de 180 por 105. Se o paciente está com níveis pressóricos acima de 180 por 105, a gente pode tratar, então, dar medicação para baixar a pressão. Normalmente é nitrocruciato, tem hospital que tem esmolol, usa esmolol na fase aguda, né? Então, do ponto de vista de NIH, né? Então, não tem uma contraindicação absoluta para NIH muito alto, mas aqui a gente tem cuidado, porque a chance de transformação hemorrágica é maior. E nos AVCs com NIH muito baixo, a gente só tromboliza quando tem déficit incapacitante. Então, se for só uma paresia facial, possivelmente eu não vou trombolizar, mas se o paciente tem um NIH de 3, mas aquele 3 é uma afasia, ele está com dificuldade para falar, eu tenho um estudo clínico que mostra que eu devo sim trombolizar esse paciente. Se o paciente tem um histórico hemorrágico, se está usando anticoagulante, né, e com relação aos DOACs, né, os anticoagulantes diretos, a pixabana, a rivaroxabana, as diretrizes sugerem não administrar se o paciente fez uso da medicação nas últimas 48 horas. Embora tenha estudo recente apresentado mostrando uma certa segurança em tratar esses pacientes. Então, quando a gente faz um apanhado geral do uso da trombólise endovenosa, né? Então, a gente está falando de novo de um estudo de 1995, para cada 100 pacientes que a gente trata com trombólise endovenosa, 1/3, 32 vão melhorar, tá certo? A gente vai ter 13 pacientes que vão voltar completamente ao normal, 6 hemorragias intracranianas, dessas 6, só 3 vão ter piora clínica e um paciente vai a óbito, né? Então, quando a gente chama de Net Clinical Benefit, né? Então, cálculo geral para tratar o paciente, vale muito a pena utilizar essa medicação. E vale tanto que um dos grandes problemas da trombólise é a janela muito curta, né? Então, a principal causa no mundo inteiro para o paciente não ser trombolizado é ele chegar depois dessas 4 horas e meia. Então, o mundo todo buscou maneiras de tentar tratar um paciente numa janela estendida, né? Então, esse foi um protocolo que, utilizando agora uma neuroimagem avançada, então, o que a gente chama de perfusão, conseguiu definir que dentro de uma janela de 9 horas a gente podia tratar uma classe de pacientes com AVC isquêmico. O que esse estudo fez? Então, a toma de perfusão, essa precisa de contraste, né? Então, a gente faz utilizando softwares específicos, esse estudo usou esse software do Rapid, e ele comparou a zona que estava sujeita a risco de isquemia, mas não estava isquemiada, versus o que está aqui em rosazinho, que é o que já isquemiou.
E aí ele pegou os pacientes que tinham uma diferença entre essas duas zonas, então, paciente que ainda tinha o que a gente chama de tecido ou cérebro salvável, e randomizou os pacientes para serem tratados com a alteplase versus placebo. E mostrou um benefício do uso da alteplase nessa população de pacientes. Então, hoje, os hospitais que têm esse protocolo podem tratar os pacientes até 9 horas do início dos sintomas, né? Então, algumas análises foram publicadas, combinando o resultado aí desses estudos, tá? Então, e uma outra maneira de tratar esses pacientes é utilizando a ressonância magnética. Então, tem hospital que tem ressonância disponível 24 horas por dia, 7 dias na semana, e o que a ressonância magnética faz, ela consegue identificar de maneira muito precoce se já tem lesão isquêmica, porque existe essa sequência da difusão, e existe uma outra sequência que se chama flare, que começa a se alterar por volta de 6 horas do início dos sintomas. Então, o que esse estudo fez? Pegou todo mundo que tinha lesão na difusão, mas o flare ainda normal, e assumiu que esses doentes estavam dentro das 6 horas, porque não tem lesão no flare ainda. Então, esse indivíduo, apesar dele ter acordado, por isso que o nome do estudo é Wake Up Stroke, né? Então, foi o acrônimo. Esse indivíduo deve estar dentro de uma janela, né, hábil de tratamento. Então, fez a mesma coisa, randomizou os pacientes para receberem placebo versus alteplase e mostrou que desses pacientes, utilizar esse paradigma de ressonância magnética também nos permite poder tratar esses pacientes com segurança. Mas o estudo NINDS mostrava aqueles 6% de transformação hemorrágica, né? E é algo que a gente não pode ignorar. Existe, né? Hoje em dia, os grandes registros falam em torno de 3%, né? A gente classifica a transformação hemorrágica em transformação hemorrágica petequial, quando a gente vê esse banhadinho de sangue dentro do tecido isquêmico, né? Isso é extravasamento de hemácia, de apedese, muitas vezes o doente não piora. Isso aqui não precisa fazer nada. A gente chama isso de transformação hemorrágica tipo 1 e 2, então HT1 e HT2. O que preocupa é isso aqui. Isso é um hematoma intraparenquimatoso, esses pacientes pioram. A gente precisa de uma contrarreferência de neurocirurgia, tá? Porque às vezes pode ser necessário uma neurocirurgia para evacuação desse hematoma, e a gente precisa de um protocolo, não só para classificar o tipo de transformação hemorrágica, como para tratar esse paciente, né? Então, o que que a gente faz? A gente colhe sangue, em hospitais que tem aí o transamin pode ser utilizado. O ideal, na verdade, é já administrar de maneira rápida crio precipitado, tá? Então, a gente dá 2 unidades para cada 10 quilos de peso, até a normalização do fibrinogênio. Se não tem crio, você pode ir de plasma. Se o paciente tiver plaquetopênico, pode também usar plaqueta. E esse protocolo tem que estar lá por escrito, porque é raro, mas acontece, né? Então, é igual seguro de carro. Você tem que ter, e tem que ter ele ativado, caso aconteça, para que você possa tratar aí o paciente. E a gente vive uma era, assim, de vamos não só trombolizar mais, vamos não só usar neuroimagem avançada, como existem novos trombolíticos que poderiam ser utilizados aí para dissolver esse coágulo, né? Então, há um interesse muito grande nessa droga, na TNT-plase, que é uma droga que ela é utilizada em infarto agudo do miocárdio. Então, aqui os clínicos, os cardiologistas sabem que a dose é a droga de escolha, numa dose maior, né? A gente usa no infarto. A TNT-plase, ela tem algumas vantagens. Ela não requer uma infusão. O alteplase é infundido em 1 hora, né? Então, o protocolo é infusão em 1 hora. A gente faz um bolo de 10% e infunde em 1 hora. A TNT-plase, um bolos. Então, houve muito interesse na TNT-plase na época da Covid, em que a gente queria tirar as pessoas do lado do indivíduo que podia estar com Covid, né? Então, tirar a enfermagem, tirar o médico que precisava ficar lá 1 hora monitorando o paciente pós-trombólise. Então, esses investigadores mostraram que a TNT-plase, na dose 0,25 miligramas, ela aumenta a chance de reperfusão quando comparada com a alteplase, tá? E esse foi um estudo fase 3, que tentou usar a TNT-plase na dose de 0,4 miligrama por quilo. Foi um estudo que teve muitos stroke mimics, essas coisas que parecem AVC, mas não são. Então, enxaqueca. Então, foi um estudo que não conseguiu nos mostrar aí uma resposta final. Mas esse foi um estudo que reacendeu aí um interesse na TNT-plase, foi um estudo que se chamou Extend-IA. O que que eles faziam? Eles randomizavam os pacientes que eram elegíveis para trombectomia mecânica, então iam fazer angiografia e eram elegíveis para trombose endovenosa, porque a gente trabalha com esse conceito de ponte, para receber TNT-plase versus alteplase, que é o tratamento padrão, né? É o RTPA. E vejam bem que o risco de recanalização, todo mundo fez angiografia, porque todo mundo era elegível aí para trombectomia,
foi o dobro com o TNT-Plas. Então, o TNT-Plas recanalizou muito mais. Então, a gente tem aí alguns estudos clínicos, esse é o segmento daquele estudo, né, avaliando as doses de 0,4 e 0,25. A dose de 0,25 é a melhor dose, ela é mais segura. Já entrou em diretriz como classe 2B, na diretriz de 2019, e a gente teve a apresentação há um ano atrás desse estudo de não inferioridade dentro da janela terapêutica de 4 horas e meia, comparando o alteplase com o tenetplase. Ou seja, essa medicação vai entrar na próxima diretriz. Existe uma questão de suprimento, havia uma falta de tenetplase mundialmente. Então, como é que as diretrizes vão incorporar isso? Vários serviços transferiram seus protocolos durante a Covid de alteplase para tenetplase, mesmo antes da publicação dos estudos maiores. Então, há aí um questionamento de como é que a indústria que produz a tenetplase vai conseguir suprir todo mundo, principalmente porque essa é a droga de trombólise para o infarto agudo do miocárdio. Então, o que a gente recomenda dentro do nosso país, vamos esperar. Não adianta a gente sair usando tenetplase para o AVC e faltar para o IAM, né? Então, a gente tem que ter um plano nacional e a aprovação dessa droga, mas a gente vai ver, olha, é bem semelhante, tá? O desfecho clínico, alteplase versus tenetplase, não aumenta o risco de sangramento, é um bolos, então muito mais fácil para a enfermagem, então é algo que a gente vai incorporar certamente aos nossos protocolos clínicos em breve. Então, se vocês me chamarem no ano que vem, aí a gente vai estar falando possivelmente de uso de tenetplase, a depender da existência dessa droga mundialmente. E vamos lá, então, passamos por tudo, né? Começamos com a triagem, o paciente identificou, eu fiz a tomografia, fiz o NIH, classifiquei o Bamford, vi que o paciente era elegível, trombolizei o paciente. E aqui, esse é um checklist de um protocolo que se chama ENLS. Então, para quem conhece o ACLS, né, acho que todo mundo que está na área de saúde conhece, o ENLS é um protocolo da Neurocritical Care Society, que passa por todas as emergências neurológicas, do mesmo jeito que o ACLS faz para as emergências cardiológicas. Então, eles têm, ao final do ENLS, um pequeno protocolo de checklist de plantão. Então, eu vou passar o meu plantão na emergência, o que eu preciso passar para o indivíduo que vai receber? Então, a enfermeira vai passar para a próxima enfermeira de plantão, o que ela precisa saber? Então, a gente precisa passar idade, tempo de início dos sintomas, o NIH da entrada, o que deu a neuroimagem, se o paciente recebeu ou não a trombólise. E aqui a gente vai para a última parte da nossa aula, que é a possibilidade de terapia endovascular, né? Que é o tratamento com trombectomia mecânica, né? Então, vamos falar um pouquinho do porquê, né? Então, se eu falei tanto que a trombólise, ela é um número necessário para tratar, se a gente tratar muito precoce, chega a ser de 4 a 5, por que eu preciso entrar com catéter para tirar o trombo que está lá, né? Então, primeiro que a gente sabe que o tempo é algo muito importante dentro do AVC, não é só tempo, existe também a presença de circulação colateral, mas a gente tem esse cálculo que o investigador americano da Califórnia fez, são 2 milhões de neurônios por minuto. Então, se um dia vocês forem entrevistados, os repórteres adoram. Bom, no AVC, quanto morre por minuto? E sempre que eu dou essa resposta, são 2 milhões de neurônios por minuto, eu fico fazendo os cálculos da gente esperando com aquela maca lá para o elevador chegar. Então, cada minutinho que está passando, são 2 milhões de neurônios que o nosso paciente está perdendo. E o que acontece quando a gente tem a oclusão de um grande vaso intracraniano é o seguinte, gente, não tem morte imediata, tá? Não tem morte imediata porque existe o que a gente chama de circulação colateral. Alguns minutos depois de que uma cerebral média se oclui, eu tenho uma zona que eu chamo de penumbra. Essa zona de penumbra ela é o que dá o sintoma, tá? Então, existe uma disfunção, mas o tecido cerebral ali ainda não morreu. O tempo vai passando, então, quando eu tenho uma demanda metabólica mais alta do que eu consigo suprir de oxigênio para a produção de ATP, aquele tecido vai morrer, né? E o que a gente quer, na verdade, quando a gente trata o AVC, é evitar esse crescimento da zona de core isquêmico para dentro da zona de penumbra, né? Então, essa fisiopatologia, ela é hoje muito bem conhecida, e quando a gente dá trombolítico endovenoso, o que a gente quer é abrir aquele vaso e evitar o crescimento dessa zona de penumbra. Só que a gente sabe que o trombolítico endovenoso, ele funciona muito bem para os vasos distais. Então, quando eu estou falando de porções M3 e M4 de cerebral média, se eu der trombólise endovenosa com RTPA, eu tenho 70% de chance de conseguir recanalizar aquele paciente. Quando eu passo para partes mais proximais, artéria basilar ou porção proximal de cerebral média, eu estou falando de 1/3. Então, aqui a minha chance já caiu bastante. E quando eu falo de carótida, tem dados que falam em 4%, 8% de chance de recanalização.
Porque o trombo é grande. Então, imagine o trombolítico chegar lá, levado pela corrente sanguínea, né? Então, ele não consegue atravessar quando a carga de trombo é grande. O trombo, às vezes, é um trombo que formou fresquinho ali no átrio e migrou. Às vezes, é um trombo que está lá balançando no átrio há tempos, então é um trombo fibrinoso, branco. O RTPA não consegue, de fato, recanalizar. Então, de novo, é super importante a gente conhecer a história natural da doença, né? Eu e o Fabrício, quando a gente morava em Boston, a gente fez esse estudo, que foi se perguntar assim, o que acontece com o doente que tem essa oclusão de grande vaso, M1, M2 ou artéria basilar, e eu não recanalizo, né? Então, só 7% dos pacientes ficam funcionais, só 7%. Então, 93% dos pacientes ficam dependentes em longo prazo se eu não trato, né? A questão é que existem diferentes graus de isquemia a depender do que a gente chama de circulação colateral. Então, eu posso ter um paciente que tem uma oclusão de cerebral média, chega com NAI de baixo e um aspect de 8, porque ele tem uma excelente circulação colateral, é tão boa que ele nem fez sintoma dessa área. Eu posso chegar com um paciente que tem um NAID super alto, então muito sintoma, NAID de 25, mas o aspect na tomografia ainda é bom. Por quê? Porque apesar dele ter colateral, essa colateral está falhando, então está dando sintoma. Eu posso chegar com um paciente com NAID de 18, que já tem um aspect muito ruim, e eu posso chegar para um paciente que eu já chego com tudo isso infartado. Então, a pergunta aqui, quem desses pacientes, todos eles com oclusão de cerebral média, eu penso que pode ser importante ou benéfico eu recanalizar esse vaso? Possivelmente, esse aqui, talvez esse aqui a gente achava que não, mas eu vou discutir um pouquinho mais para frente, e esse aqui talvez não precise, né? Então, a grande questão dos estudos clínicos foi identificar quem é o paciente que consegue se beneficiar aí da terapia, né? Então, a gente sabe que o padrão de circulação colateral é super importante, aqui também eu e o Fabrício avaliamos uma série de pacientes do Mass General Hospital mostrando, olha só a diferença, gente, aqui tá preto, né? Então, aqui é a mesma oclusão, esse paciente tem a mesma oclusão que esse aqui tem, só que é um espelho, né? Esse aqui tá à direita, esse aqui tá à esquerda. Então, aqui, a gente olha, possivelmente esse paciente não aguenta mais minutos de isquemia, né? Porque não tem circulação colateral. Vejam aqui, ó, aqui distalmente a gente nem consegue ver que o vaso está fechado. A circulação colateral dele é tão boa que parece a do outro lado. Então, o que a gente mostrou nesse estudo foi que a circulação colateral ela é um grande preditor, realmente, do que vai, de como aquele paciente vai ficar, e essa ideia de abrir vaso, obviamente, não é nova, né? Então, é importante a gente saber que nós abrimos vasos cerebrais de maneira mecânica antes dos cardiologistas, né? Então, essa é a primeira trombólise intraarterial, uma fibrinólise utilizando o catéter, está no JAMA de 1958. Isso é antes da primeira angioplastia e antes de se tentar usar trombolítico local no coração. Então, a ideia não é nada nova. O problema foi conseguir identificar quem são esses pacientes aqui, quem são esses aqui que eu vou administrar e fazer a trombectomia e eu vou beneficiar, né? Esse daqui talvez eu faça e não leve a uma grande diferença, esse aqui também não, porque talvez ele fosse ficar bem de qualquer jeito, né? Então, foram muitos estudos negativos, gente, tá? Então, alguns estudos utilizando drogas, utilizando o próprio RTPA intraarterial, então, eu falei para vocês que o problema era a carga do trombo, né? Então, alguém pensou, será que se eu chegar e jogar lá pertinho do trombo, ele não vai dissolvendo, né? Existiam drogas como a uroquinase, que foi utilizada em alguns estudos aí, principalmente no Japão e China, e se usava muito heparina, que a gente sabe que aumenta muito o risco de sangramento. Então, do ponto de vista técnico, a gente demorou para encontrar o ponto do suspiro, né? O que eu posso usar, quem é que eu posso abrir e como é que device eu devo utilizar. Então, os primeiros devices, eles eram assim, ó, pareciam assim um saca-rolhazinho, né? Então, aqui, vários procedimentos foram feitos, esse device nunca chegou no Brasil, mas quando eu morei em Boston, eu vi vários procedimentos sendo feitos com esse device, chamava Mercy. Aqui, a gente sempre usou aí a aspiração, né? Então, e nessa época dos devices mais antigos, já existia quem via o copo meio cheio e quem via o copo meio vazio, né? Então, agora é muito bom você ser discutidor de futebol na segunda-feira, né? Você sempre sabe dar uma opinião boa, mas olha, o Dr. Raul Nogueira, em 2009, já dizia,
quem recanaliza o vaso tem 20 vezes mais chance de ficar bom. Esse negócio deve funcionar. E esse William Powers, que foi o primeiro autor da diretriz de AVC de 2018 e 2019, teve que engolir o que ele escreveu aqui, ó. O tratamento intraarterial ainda é não seguro e não tem evidência. Ele tinha razão quando ele estava escrevendo aqui, né? Então, nessa época, a gente ainda não tinha a evidência de que isso ia funcionar. Mas a gente não foi tão diferente da cardiologia, não, gente. Na cardiologia, eles demoraram também para fazer o estudo clínico que mostrou que a angioplastia primária era melhor do que da droga, né? Olha os primeiros estudos, estavam all over, né? Então, estudos negativos, estudos positivos. E aqui, a partir da década de 90, a gente consegue ver a maior parte dos estudos ficando aqui para cima da linha de frente, que é mostrando o benefício da angioplastia primária quando comparado com o trombolítico endovenoso. Então, a gente passou por tudo isso. 2003 foi um ano terrível, onde teve um congresso nesse local maravilhoso no Havaí, e a gente escutou esses resultados de 3 estudos completamente negativos. Foi aí que o William Powers escreveu aí, começou a formular essa ideia, né, de que essa terapia ainda não era uma terapia aprovada. Foram 4 New Englands mostrando aí que não funcionava, né? Qual foi o problema com esses estudos? Eles não estavam abrindo o vaso, né? Não é tão importante abrir o vaso, por que eles não estavam chegando lá? Vários problemas, gente. Tinha estudo que nem fazia angiotomografia para saber se o vaso estava fechado. Como é que eu vou beneficiar o paciente com trombectomia mecânica se o vaso não está fechado? Eu só posso tratar uma oclusão se tiver oclusão, né? O fluxo era muito lento. Esse estudo IMS-3, o tempo do paciente chegar na porta e estar no laboratório para fazer o procedimento chegava a 2h30. Façam os cálculos, 2h30 por 2 milhões de neurônios por minuto, né? Então, não dava. Então, realmente, o fluxo era muito ruim. E aí, com os estudos negativos, a gente aprende para desenhar os positivos, né? Alguém olhou, gente, tá muito ruim isso. Olha, para cada 30 minutos de demora na reperfusão, eu tenho uma queda de 10% da chance de deixar esse paciente funcional. E o gráfico era bonitinho, olha como ia caindo. Então, se eu recanalizava precoce, chance maior de dar certo. Vamos desenhar isso diferente que vai dar certo. Primeiro, vamos para a tecnologia, né? Então, vieram aí os devices que hoje conseguem aí puxar o trombo de dentro da circulação intracraniana. Isso aqui é um modelo, né, de plástico, onde vocês veem, diferente da cardiologia, a gente não deixa o stent na circulação intracraniana, né, para não precisar da dupla antiagregação plaquetária. E a gente pode fazer também a aspiração. Vejam como cada trombo responde diferente. Olha como é difícil aspirar um trombo de fibrina, né? Então, a gente hoje já tem aí, os especialistas falam muito em devices específicos para trombos específicos, né? Então, o trombo acaba ficando aqui. E aí, em 2015, a gente conseguiu chegar lá, desenhar os estudos. Todo mundo tinha que ter oclusão de grande vaso, todo mundo tinha que ter angiotomografia. Eu não podia demorar 2 horas entre o paciente chegar e eu levar o paciente para hemodinâmica. Eu tinha que ter alguma noção que aquele paciente tinha algum tecido salvável. E assim se desenharam 5 estudos piloto que mostraram aí o grande benefício da trombectomia mecânica no tratamento desses pacientes. Então, foram 5 New Englands também, vários países diferentes, né? Então, começou pela Holanda, o Mr. Clean, foi o estudo que abriu aí as publicações, foi em 2014 ainda, e depois a gente tem aí o estudo canadense, o ESCAPE, né? Então, o estudo americano, o Extend-IA, né? Feito na Austrália, e o REVASCAT, feito na Espanha, né? Então, diferentes populações, chama atenção aqui, nenhuma população de baixa e média renda. E o que esses estudos fizeram? Então, selecionaram de maneira muito cuidadosa esses pacientes. Todo mundo tinha que ter oclusão de grande artéria. E aqui a gente está falando só de circulação anterior. Não falei nada de artéria basilar ainda, porque o Galileu disse que eu podia falar 6 horas hoje de AVC. Então, nós vamos chegar lá ainda. Então, aqui a gente ainda está na circulação anterior. Novas tecnologias, então, os devices utilizados foram aqueles, né, que eu mostrei para vocês, então, principalmente os stent retrievers e os aspiradores, né? Núcleo isquêmico aqui tinha que ser pequeno e os fluxos eram muito rápidos, né? Então, os números necessários para tratar são esses. O Mr. Clean foi um estudo mais pragmático, 7 pacientes para beneficiar 1. O Extend-IA e o Swift Prime, que foram estudos que usaram aí a perfusão para a seleção dos pacientes, 3 a 4 para beneficiar 1. E aqui a gente coloca uma provocação, não sei se tem algum cardiologista aqui, que aqui a angioplastia primária para beneficiar 1 paciente, né? Então, a gente está falando aqui de mais de 20 pacientes para evitar a morte em longo prazo. Aí os cardiologistas
cardiologistas já me falaram assim, mas é para evitar a morte, vocês evitam incapacidade. Eu preferia morrer do que ficar com ranking 5, e eu acho que se perguntar para grande parte dos indivíduos na população, não só brasileira como americana, também, né? Então, quando esses estudos foram publicados, a gente, como sociedade, fez aí uma diretriz, né? Na época eu estava até como presidente da sociedade, a gente publicou a diretriz de tratamento endovascular do AVC, então foi imediato. A gente queria realmente forçar aí o nosso governo a incorporar essa tecnologia. Nessa mesma época, já se desenhavam os estudos de tratamento de janela avançada. Então, alguém dizia assim, bom, se tem uma maneira igual tem na trombólise, da gente ver se tem tecido salvável, vamos sair dessa janela de 6, 8 horas e vamos para uma janela de 24 horas, né? Porque tem doente que cresce a área isquêmica assim, devagarzinho, e tem doente que cresce assim, a depender da circulação colateral que ele tem, né? Então, gosto de mostrar esses dois exemplos, né? Aqui, 2 pacientes com a mesma oclusão, dessa vez do mesmo lado, né? 50 anos, ENAI de 18, ENAI de 18. 6 horas do início dos sintomas, observado, olha o tanto de lesão que a gente tem aqui, 13 horas de início dos sintomas, não vejo lesão isquêmica ainda, né? Então, por quê? Olha a colateral que esse doente tem, está sustentando aqui. Então, possivelmente, nesse doente, eu tenho até 24 horas para tratar. Se ele chegar no meu serviço com 12, 13, 14 horas, não tem muito porquê eu não levar esse paciente para a trombectomia mecânica. E aí foram esses estudos publicados em 2017, 2018, o estudo Down, liderado pelo Raul Nogueira, o brasileiro, né, que está agora em Pittsburgh, e o estudo Defuse 3, mostrando esse benefício de utilizar esse conceito da diferença entre o que já está isquemiado e o que está hipoperfundido para levar esses pacientes para o tratamento. Então, estudo Defuse, estudo Down, de 6 a 24 horas, mostrou claramente o benefício da trombectomia nesses pacientes, e o estudo Defuse 3, de 6 a 16 horas também, mostrando um número necessário para tratar em torno de 4. Tá? Então, terapia aí extremamente efetiva, né? E nessa época, depois que esses estudos foram publicados, foi 2019, eu escrevi com o Raul esse artigo para o Contínuo, né? Então, falando um pouquinho das terapias endovasculares, e é muito bom dizer que os nossos artigos eles ficam desatualizados a cada 6 meses, porque a cada 6 meses tem uma publicação nova. Aqui a gente discutia o problema da gente não ter ainda essa definição da trombectomia mecânica para os países de baixa e média renda e para os pacientes com oclusão de basilar, para os pacientes com grandes volumes isquêmicos. Então, vou mostrar para vocês que nesses últimos 3 anos, a gente conseguiu responder essas 3 perguntas, né? Então, a gente vive num Brasil, como diz um Tom Jobim, que it's not for beginners, né? Brasil é para quem é brasileiro. Então, quando a gente tenta explicar aí realmente o que é trabalhar em 3, 4 hospitais para um americano ou para um europeu, eles não conseguem entender muito, né? A gente tem um sistema de saúde que é 80% público, 20% privado. O Ministério da Saúde não incorporou a trombectomia mecânica quando a gente publicou aquela diretriz, né, que era o que a gente queria. A gente, dentro da América Latina, é o país que tem maior número de unidade de AVC, quando comparado com os outros países. A gente tem uma linha de cuidado ao AVC, então a gente tem muito que se orgulhar, mas muito a fazer também, porque, obviamente, a gente tem muita unidade, porque a gente tem 200 milhões de pessoas nesse país, né? E quando a gente levou aí a proposta do pagamento da trombectomia mecânica para o SUS, né, a gente escutou isso aqui, olha, como é que você me garante que eu vou apostar minhas fichinhas e deixar de pagar, por exemplo, o tratamento de oncologia ou de AIDS para pagar o seu tratamento de AVC, se eu nem sei se você tem quem faça isso? Nesse país tem hemodinamicista, nesse país tem um serviço de triagem que funciona bem, que você está me contando que em 2013 os estudos foram negativos porque passava 2 horas para fazer o procedimento. Será que isso não vai acontecer aqui? Então, vamos fazer o seguinte, vamos fazer um trato. Você desenha um estudo clínico, né? E você vai me mostrar que você consegue fazer a mesma coisa que você fez nos Estados Unidos e na Europa, aqui no Brasil do Tom Jobim, que não é para beginners, né? E a gente fez, né? Então, a gente desenhou um estudo clínico muito semelhante aos estudos clínicos iniciais. Então, aqui a gente fez um desenho praticamente igual ao do Revascat, em que a gente randomizou pacientes para tratamento endovascular versus o tratamento padrão dentro da janela terapêutica de 6 horas do início dos sintomas. E a gente conseguiu demonstrar claramente o benefício da trombectomia mecânica
num país com todas as nossas dificuldades, né? Com a dificuldade do serviço público de saúde, do SUS, 80% dos nossos pacientes no Resilient não tiveram reabilitação depois, né? Então, isso é uma grande realidade, mas mesmo assim o efeito dessa terapia é tão grande que suplanta tudo isso, né? Então, a gente fala um pouco isso. Bom, a gente deixa de tratar sepse no nosso hospital porque o paciente depois não vai ter uma UTI para ir, ou o paciente não vai ter reabilitação? Claro que não, né? A gente trata e ponto final. E aí no AVC houve esse questionamento, não vamos tratar, então a gente como neurologista não pode aceitar isso, né? Então o AVC é o choque cerebral, a gente precisa tratar, e esse estudo realmente foi muito feliz em mostrar isso. As diretrizes clínicas, obviamente, já incorporam a trombectomia mecânica como classe 1A de evidência, é malprática não fazer esse procedimento, e depois da publicação do Resilient, eu tenho um neurocirurgião que a diretriz ainda não incorporava, né, o Resilient, mas que falava para a gente o seguinte, bom, tem gente que diz que o bom é publicar no New England, mas o bom no Brasil é publicar no Diário Oficial, porque quando sai no Diário Oficial, aí o SUS tem que pagar. Eu vou falar para vocês que a gente publicou no Diário Oficial, o nosso ministro da Saúde participou do nosso fórum Global Stroke Alliance no final do ano passado, falou para um público 6 vezes esse aqui, que a gente ia ter a terapia incorporada, e nós estamos ainda a ver navios. Então, existe ainda um processo para a incorporação disso, que a gente espera que aconteça agora. Mas a gente conseguiu demonstrar, então, trombectomia mecânica serve para todo mundo, que preenche critério clínico, até 8 horas no início dos sintomas, foi o que os estudos pilotos mostraram. Depois veio o Raul Nogueira e o Gregory Albers e mostraram que a gente pode ir até 24 horas tendo perfusão. Depois veio a Sheila Martins e o Raul Nogueira, e com a gente conseguimos mostrar que funciona num país, mesmo onde a gente não tem toda essa estrutura. A próxima pergunta era, e para o paciente com oclusão de basilar, né? Então, aqui a gente ainda não tinha, existia um estudo holandês que durante muito tempo tentou demonstrar o benefício da trombectomia mecânica na oclusão de basilar, né? Que foi um estudo BASICS, foi um estudo até que o Brasil foi muito ativo, o Hospital Geral de Fortaleza colocou 70 pacientes no estudo. Mas esse estudo foi um estudo neutro, demorou muito tempo para incluir, quase 6 anos de inclusão, e até que resolveram um problema. Foram na China e fizeram esse estudo na China, onde eles terminaram o estudo em um ano e meio, né? Quase 1 hora e meia. Em 1 ano e meio, eles incluíram todos os pacientes que os holandeses, junto com a gente no Brasil, demoramos 4 a 5 anos para recrutar no BASICS, né? Então, a gente teve aí 2 publicações do Attention, né? Que foi um estudo que teve o Raul Nogueira também como investigador principal, mas foi um estudo 100% chinês, mas mostrando claro o benefício da trombectomia mecânica na janela de 8 horas. E o Tudor Jovem, que é um outro investigador, pegou a outra fatia, foi até 24 horas, né? De 8 horas do início dos sintomas até 24 horas, aqui sem usar perfusão, gente, porque perfusão não adianta na circulação posterior, e também mostrou um claro benefício da trombectomia mecânica. Então, eu brinco para os meus neurointervencionistas amigos queridos, doutor Tiago Abud, que está lá no Einstein, doutor Michel, que daqui a pouco eles não vão poder mais dormir, porque a trombectomia é para todo mundo. É para todo mundo até 8 horas, é para quem tem a neuroimagem compatível até 24 horas, é para oclusão de basilar, né? E é no Sistema Único de Saúde, né? Então, a gente aqui está ampliando aí as indicações. Muita gente se perguntava será que vale a pena a gente pular a trombectomia, a trombólise endovenosa, já que essa terapia é uma terapia tão eficaz e não dá o trombolítico, né? Será que a gente não ganha tempo? O trombolítico não é tão barato, é muito mais barato do que a trombectomia. E aí, esse grupo também chinês publicou esse estudo chamado DIRECT-MT, que sugeriu que talvez fosse não inferior. E aí, com a rapidez do desenho dos estudos, depois vieram mais 6 outros contradizendo o resultado do DIRECT-MT, mostrando que dar a trombectomia, fazer a trombectomia direta sem a trombólise endovenosa não era não inferior, era melhor fazer a trombólise endovenosa. Esses estudos foram analisados em conjunto, tá? Numa meta-análise chamada IRIS. Depois, a Sociedade Europeia escreveu uma diretriz, né? Então, existia um grande estudo que se chamou RACE-CAT, na Espanha, que tem um sistema de saúde muito bem organizado, que comparou, inclusive, mandar o paciente direto para um centro compreensivo, pular o centro primário, pensando assim, poxa, é uma oclusão de grande vaso, o que eu vou perder tempo aqui nesse centro pequenininho que não dá para fazer trombólise, não dá para fazer trombectomia? Não fez diferença, tá? Então, se as transferências forem rápidas e o paciente chegar,
vale a pena, se ele estiver muito perto, parar nesse centro primário para receber a trombólise endovenosa. Então, esses foram estudos que estão aí na diretriz europeia, né? Então, que avaliaram aí a trombectomia direta. Só o DirectMT, e esse aqui que foi um estudo menorzinho também chinês, sugeriram a não inferioridade, utilizando do ponto de vista epidemiológico, alguns critérios questionáveis para não inferioridade. Os outros 4 estudos foram todos negativos. Então, é meio que um jogo de palavras. Não mostraram a não inferioridade. Então, o resumo é, não vale a pena não dar o trombolítico. A gente tem que dar o trombolítico, principalmente num país como o nosso, né, que até que o indivíduo chegue para fazer a trombectomia mecânica, possivelmente ele vai passar por um hospital primário. E olhem que interessante, ó, não foi não inferior, tá? Então, aqui o diamantezinho cruza a linha da nulidade, né? Então, para desfecho funcional, né? De novo, voltando à questão das diretrizes, né? O que eu quero ver no meu doente? Desfecho funcional. Percentagem de pacientes com ranking de 0 a 2, né? Quem recebeu o trombolítico? Para esse lado da linha tá, recebeu trombólise endovenosa, aqui fez só trombectomia mecânica. Quem recebeu o trombolítico antes da trombectomia mecânica recanalizou mais, então a reperfusão foi maior. E uma coisa que todo mundo dizia, mas vai sangrar mais, né? Porque dá, olhem que não, tá? Então, não teve aí uma diferença de sangramento. Então, resumo da ópera, a diretriz ainda recomenda que a paciente que é elegível para trombólise endovenosa, o nosso conceito em neurologia é diferente de cardiologia, é ponte, é trombólise endovenosa seguido por trombectomia mecânica, né? Então, isso tá super claro aí na diretriz, essa é a conclusão da diretriz aí europeia, né? Que a gente não deve deixar de usar o trombolítico endovenoso. E aí vem a última questão. Bom, sobrou aquele paciente da pontinha aqui que tinha um infarto enorme, né? Então, ele não tem mais quase tecido salvável, já tem uma zona de isquemia muito grande. Nesse doente, será que vale a pena, né? Então, paciente com aspectos de 5 para baixo, eu fazer trombectomia mecânica. E qual não foi a nossa grande surpresa, né? Que um estudo recente chamado Rescue Japan, e agora mais 2 apresentados no ISC agora em fevereiro, um estudo que chamou Select e outro Angel, mostraram o benefício da trombectomia mecânica nos pacientes com aspectos menor do que 5. Então, a vida dos neurointervencionistas fica mais e mais negra. Sono e final de semana, esqueçam. Então, esses pacientes, gente, ainda é uma grande dúvida, né? Porque se a gente pegar a subanálise do estudo, quando a gente olha aqueles pacientes com aspectos de 3 para baixo, esses pacientes não se beneficiaram, o que faz sentido fisiopatológico, né? A gente isquemiou tudo, para que eu vou abrir aquela artéria, né? Então, aqui ainda há um certo subset de pacientes que eu preciso dizer quem é para decidir quem é que eu vou abrir, mas hoje em dia também, possivelmente, as diretrizes vão mudar e as recomendações. Já tem 3 estudos mostrando benefício, então vai se sugerir que mesmo para o paciente com aspectos menor do que 5, a gente pode fazer trombectomia mecânica. Então, se você tem tudo isso, você tem que pensar como é que você modela o seu hospital, o seu sistema de saúde, né? Então, obviamente, cada hospital vai funcionar de uma maneira diferente. Para que todo esse show aconteça, né, eu preciso de tudo isso muito montado, engajado, as ferramentas muito engatilhadas para que eu não perca o paciente. O serviço de telemedicina ganhou um espaço enorme, né, com a pandemia, já existiam vários modelos desenhados, essa publicação minha é de 2012, quando eu com o Li Xuan, né, que é um dos líderes do programa que chama Get With The Guidelines, a gente analisou os modelos de telemedicina dentro dos Estados Unidos, né? Então, existiam vários modelos, a gente fazia telemedicina de dentro do hospital, né? Acho que foi a primeira vez que eu saí numa capa de revista, ó, mas foi na Stroke, eu preferia ter saído na Caras, mas daqui eu e o Li Xuan fazendo telemedicina, e isso avançou de uma maneira tremenda, né? Então, a gente viveu em 2 anos o que a gente não viveu em 10, né? Hoje em dia, os modelos de telemedicina com ferramentas mais baratas, né? Então, utilizando aplicativos que a gente tem na palma da mão, o Join é um aplicativo que a gente utiliza para seleção de pacientes, né? Então, um aplicativo barato, em que você coloca dentro do tomógrafo do hospital, você consegue ver com muita clareza a imagem em casa. O grupo da Sheila validou o uso desse aplicativo, né? Mostrando que a decisão de trombólise endovenosa, com base no aplicativo, não mudava quando comparada com a decisão em loco por um especialista, né? Então, cada vez mais a gente vai ver esses novos modelos de telemedicina, né? Então, aqui é um exemplo do uso do Joint. Se chegar um paciente hoje no Hospital São Paulo, eu consigo ver a imagem de maneira imediata. Esses softwares de perfusão, o Rapid também, né? Então, quando chega um paciente no Einstein, eu recebo aí um alerta de que o paciente chegou. Então, eu acho que isso realmente vai invadir aí o tratamento do AVC,
de uma maneira muito benéfica, né, para que a gente consiga, num país de 200 milhões de habitantes, não dá para tratar todos os pacientes com um neurologista na porta, né? A gente precisa utilizar dessas ferramentas, porque o tratamento faz uma diferença muito grande, não só para a trombólise e para a trombectomia mecânica, mas, obviamente, quando você organiza o hospital, você já faz a diferença, né? Então, esse é um trabalho da Maria Sheila, lá no Hospital Santa Marcelina, em São Paulo, mostrando o benefício e o impacto da instalação de uma unidade AVC, independente de trombólise, independente de trombectomia mecânica, né, mostrando aí uma redução de mortalidade, de tempo de internação. Então, é bom para o paciente, é bom para o gestor, porque o paciente fica menos tempo, e aqui é um ganha-ganha mesmo para quem não é trombolizado, né? Então, eu acho que, finalizando, gente, a gente precisa ter tudo isso muito azeitado dentro do nosso hospital, e a gente só consegue fazer isso mensurando os nossos indicadores de qualidade. Então, hoje em dia, existem muitas certificações, a gente sabe que os grandes hospitais no Brasil já buscam certificações clínicas, mas existem as certificações específicas por centro de AVC. No Einstein, a gente foi o primeiro hospital a ser certificado pela Joint Commission International como um Primary Stroke Center fora dos Estados Unidos, mas hoje a gente tem uma certificação que a gente desenhou através da World Stroke Organization, que é uma certificação gratuita. Qual é o grande problema da certificação da Joint Commission? É muito caro trazer a Joint Commission para visitar a gente, né? E a certificação da World Stroke, ela é uma certificação em que o serviço popula os seus indicadores de qualidade, incluindo tempo, porta-imagem, porta-agulha, numa plataforma digital. A World Stroke banca a vinda do examinador para realmente avaliar em loco aí esses hospitais. Eu já avaliei vários hospitais no Brasil, e o que a gente quer nesse início, primeiro existem os critérios mínimos que o hospital tem que ter para poder ser certificado, e o que a gente pede no início é uma melhoria, uma comprovação de melhoria ao longo do tempo para a gente conseguir aí a certificação, né? Então, todo hospital deve ter um protocolo desenhado, esse é o protocolo da gente no Einstein, né? Então, que a gente começa aqui da suspeita de AVC, ativação da escala, que lá, olha, a gente usa o lápis. Todo mundo que é ativado quando o paciente chega com suspeita de AVC, né? Então, a gente usa lá uma espécie de pager, né? As decisões em neuroimagem, se o paciente vai para a tomografia ou vai para a ressonância, a gente usa a ressonância nos pacientes com AVC ou acordar, quem eu ativo quando eu faço a trombectomia mecânica, e, por fim, tudo isso é mensurado, mês a mês eu tenho que saber se isso está funcionando ou não, porque eu, particularmente, sou cearense, casada com cearense, os meus filhos têm um cabeção, e eu acho eles lindos. Então, eu olhar para o meu serviço e dizer, olha, é maravilhoso, está tudo muito bom. Não, a gente tem que ter alguém olhando de maneira crítica, né? Então, esse, por exemplo, é a nossa plataforma do Einstein, a nossa mediana de tempo porta-imagem, né? Então, veja que algumas vezes a gente passa do que a gente preconiza, né? Então, aqui a gente quer os 25 minutos, né? Então, e aí, quando a gente passa, quando acontece isso aqui, a gente vai atrás de saber por que aconteceu, por que falhou, o doente demorou a chegar, eu demorei a identificar, para poder atuar aí em cima, né? Então, a nossa mediana de tempo porta-agulha, né? Então, vejam aqui que a gente está em 34, 38, mas a gente dá umas escapadas aqui, ó, aqui ficamos em 55, e a gente tem mantido esses 28 minutos de porta-agulha, né? Então, o nosso tempo porta-virilha, quando a gente faz trombectomia mecânica, a gente também mede. Ele é um hospital privado, então a gente não tem o volume que a gente tem no hospital público, tem mês que não tem trombectomia, né? Mas a gente também mensura isso, e a gente mensura o tempo para reperfusão. Então, no momento que o Thiago Abud está lá fazendo o procedimento, ele fala, olha, TICI3 reperfundiu, e a gente vai lá e tem como checar isso, né? Então, tudo isso tem que ser auditável lá no angiógrafo, o tempo que ele, de fato, conseguiu atingir o TICI3, né? Então, gente, é um trabalho de grupo, né? Então, eu estou aqui falando, mas, na verdade, quem está na linha de frente, né? Então, lá no Einstein, tocando aí o protocolo. Então, essas duas maravilhosas enfermeiras são aí as grandes líderes, né? São quem colocam tudo no eixo, né? A Ana Verena e a Stephanie. A gente foi o primeiro hospital que recebeu a certificação da WSO como centro primário de AVC. Doutora Poliana, que é a coordenadora aí da parte da neurologia, e vários colegas que ficam aí no plantão. E o grupo maravilhoso que está comigo na Escola Paulista de Medicina, fazendo aí uma medicina diferente, que é a medicina pública, mas que é a medicina que atende 80% da nossa população, né? Então, eu tenho o prazer de viver aí as duas realidades. Então, foi, assim, uma grande honra, né? A minha voz está terminando. Não cheguei nas 4 horas, Galileu, vou deixar todo mundo voltar para casa, mas fico aí à disposição para qualquer dúvida que vocês tenham, tá bom?